E aí, pessoal, tudo bem? É uma grande alegria estar recebendo vocês aqui para a nossa primeira Masterclass. Uma Masterclass que foi não só o tema dela escolhido com muito carinho, mas também a nossa convidada que vai estar aqui com a gente. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente explicar um pouco sobre esse projeto. E aí, nesse momento, eu passo a bola para minha parceira Soraya para que ela conte para vocês o que nós estamos fazendo aqui. Bom, gente, mais uma vez sejam bem-vindos, né? A gente está preparando isso com muito carinho. Tive a oportunidade de participar de alguns outros projetos com a Luísa e aí a gente resolveu agora inovar para a gente, né? Trazendo aqui conteúdo de forma totalmente gratuita para agregar a vida das empreendedoras, das advogadas empreendedoras e todos aqueles que possam aí se identificar com o tema da semana. A ideia é que a gente toda semana traga as aulas com convidados, às vezes pode ser só eu e a Lu, talvez a Aline passe por aqui mais vezes, né, com a gente. Mas a ideia mesmo é que esse conteúdo ele seja tranquilo, ele seja de alguma forma explicativo e possa agregar valores a vocês. Eu sou a Soraya Salomão, vocês vão achar por aí em algum lugar no nosso canal do YouTube as nossas arrobas do Instagram, então fiquem à vontade para efetivamente seguir a gente nos Instagrams e mais, essa aula ela vai estar disponível no meu YouTube da Aline, que é o Advogando com Compliance, e no YouTube da Luísa, né? E aí, Lu, eu vou deixar, eu acho que seu YouTube tem um nome diferente, não tem? Exatamente. Apesar de poderem achar como Luísa Comar. Qual é o nome do YouTube, Lu? Reescreva a sua carreira, que a ideia desse portal, que inclusive já tem outros vídeos lá, é justamente trazer para vocês conteúdos ligados ao planejamento e gestão de carreira para você que deseja melhorar, aumentar aí a sua performance profissional. Bom, mas eu acho que a gente para um pouco de o papo, porque já conhecem a gente. Eu acredito que quem já está aqui no YouTube com a gente já conhece, mas se não conhece, sejam bem-vindos novamente. Vou passar a palavra para a Aline, mas antes vou dizer qual é o nosso tema de hoje, né? O tema que tanto nos assombra todos os dias. A síndrome da impostora, e eu já passo a palavra para a Aline, ela já começa a entrar no tema, se apresenta, porque aqui não tem historinha, a gente segue. E mais uma coisa, a ideia é que todas as Masterclasses tenham um curto tempo de aula para que você tenha a melhor experiência no conteúdo. Aline, é contigo. Bom, gente, primeiramente quero agradecer a você, Soraya, a você, Luísa, pelo convite de participar dessa primeira Masterclass. Né? Para mim é uma honra muito grande estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Soraya já é minha sócia lá no nosso curso, no Advogando com Compliance. Luísa, enfim, tem toda a minha admiração profissional e pessoal, então para mim é uma alegria muito grande estar aqui e é uma alegria muito grande também estar falando com advogadas e advogados, né? Tentando agregar um pouco mais para a carreira de vocês com o nosso aprendizado, com a nossa experiência, porque eu acho que, pelo que a Soraya falou e pelo que a gente sabe, essa Masterclass ela tem exatamente esse objetivo, né? De trazer um pouco do nosso conhecimento, aquilo que a gente ensina nas nossas mentorias, nos nossos cursos, e também da nossa experiência para os advogados e para as advogadas, né? E hoje eu sou advogada, né? Me apresentando, sou a Lili Simas, sou advogada, tenho um pouco mais de 10 anos de profissão. Eu tenho como expertise, né, como área de atuação, direito de processo de trabalho, compliance e proteção de dados. Sou mentora de advogados e professora do curso que já falei aqui com vocês, Advogando com Compliance, junto com a Soraya, minha sócia, né, co-criadora desse projeto maravilhoso. E hoje o tema, né, que a gente se propôs aqui a conversar com vocês é a síndrome da impostora ou fenômeno do impostor. A gente costuma falar muito sobre síndrome da impostora no feminino, porque estatisticamente mulheres sofrem mais com a síndrome da impostora do que homens. Na verdade, mulheres e minorias. Mas como somos aqui mulheres, eu vou me permitir falar sobre síndrome da impostora e não fenômeno do impostor, porque acho que a gente conversa, a conversa que vai fluir melhor, né, se a gente utilizar essa nomenclatura. O que é, né, a síndrome da impostora, o fenômeno do impostor? Esse fenômeno, esse sentimento, ela não é de fato uma síndrome clinicamente definida, né? O sentido clínico de síndrome é diferente do que acontece com as pessoas que sofrem da síndrome da impostora. Mas convencionou-se chamar um conjunto de características, um conjunto de sentimentos
que mulheres ou minorias ou pessoas experimentam específico, né, um conjunto específico de sentimentos, convencionou-se chamar aquilo de impostor, síndrome da impostora, de síndrome. E o que seria essa síndrome da impostora? É um sentimento que profissionais, já na sua fase adulta, pessoas profissionais na sua fase adulta experimentam de fracasso, um sentimento de que são uma fraude. Então, você ali, profissional, ao chegar na sua fase adulta, muitas vezes, na maioria das vezes, naquela fase em que você começa a despontar profissionalmente, você começa a se destacar, você começa a sentir, a ter um sentimento de que você é uma fraude, de que nenhum daquele sucesso, daquele êxito que você está obtendo é merecido e de que a qualquer momento você será descoberto pelo grupo de pessoas no qual você está inserido, seja seus colegas de trabalho, seja os seus seguidores nas redes sociais. Hoje em dia, né, a gente está nesse contexto de rede social muito latente, mas, de qualquer maneira, um grupo de pessoas onde você está inserido e inserida no seu imaginário, no imaginário das pessoas, dos profissionais que sofrem com a síndrome da impostora, do impostor, eles serão descobertos. Em algum momento vão descobrir que são uma fraude, quando, na verdade, não é bem isso. Eu tenho aqui um dado muito interessante que trata sobre a síndrome da impostora, e esse dado diz o seguinte: estima-se que 70% das pessoas experimentarão pelo menos um episódio do fenômeno do impostor em suas vidas. Então, daí a gente tem uma noção da proporção de como isso afeta muitas pessoas. E até por isso eu acho que esse foi o tema que a gente escolheu falar hoje na Masterclass, né? Eu sofro, e aqui eu vou trazer agora um pouco da minha experiência, né, para vocês. Eu sofro com a síndrome da impostora, já sofri muito mais, né? Uma vez que eu identifiquei que eu tinha, né, as características, que eu passava pelos sintomas da síndrome, enfim, tive consciência, consegui tratar isso, consegui colocar atenção nesses aspectos, e isso não me fez tão mal quanto já fez não me faz mais tão mal quanto já fez no passado. Mas fato é que muitas pessoas experimentam isso, mulheres, e aqui falando de mulheres, das mais bem-sucedidas que vocês possam imaginar, de Michelle Obama até escritoras, até, por exemplo, esqueci o nome dela, aquela que ganhou mais Oscar. Não. Meryl Streep? Meryl Streep. De Michelle Obama a Meryl Streep sofrem com síndrome da impostora. Então, se você está do outro lado, identificar, conforme a gente for falando aqui, que você tem características da síndrome, não se sinta sozinha, não ache que você, né, é uma pessoa que está diferente da maioria, porque na verdade não, e que mulheres incríveis também sofrem com isso. Então, eu identifiquei ao longo da minha jornada que eu sofria com a síndrome da impostora e identifiquei também que isso me atrapalhava, e é por isso que a gente vai falar sobre isso aqui. A síndrome da impostora, ela não impede que você alcance o sucesso ou que você alcance uma alta performance. Como vocês vão ver daqui a pouco, mulheres incríveis sofrem com a síndrome da impostora e nem por isso elas deixam de ser bem-sucedidas. Mas a verdade é que, enquanto a gente sofre e não tem consciência da síndrome da impostora, fica mais difícil, fica mais sofrido a gente chegar naquele lugar que a gente quer, a gente alcançar aquele sonho. Então, a nossa ideia é encurtar o seu caminho, fazer com que ele seja mais fácil, mais tranquilo, e você não sofra tanto com a síndrome da impostora. E aí a nossa ideia aqui é trazer consciência, fazer com que você entenda do que se trata e comece a se observar. Eu falei muito, meninas, eu vou jogar a bola para vocês agora, para que vocês possam falar um pouco também, porque senão eu vou ficar falando para sempre, porque eu amo esse tema. Imagina, foi perfeito, Aline. E aí é muito interessante que você muitas vezes pode estar até agora começando a trabalhar o seu autoconhecimento e entendendo, será que eu tenho a síndrome? Para te ajudar nisso, é interessante que a gente trabalhe 2 comportamentos que muitas vezes vêm atrelado à síndrome. Não quer dizer que se você tem um desses comportamentos, necessariamente você está passando pela síndrome da impostora. Mas são comportamentos muito comuns, certo? Muito naturais para aquela pessoa que passa pela síndrome da impostora. Um deles
é o da procrastinação. O que começa a acontecer? Como a gente viu aqui que a Aline trouxe, a pessoa está sempre se sentindo uma fraude. Ela está sempre esperando que alguém vá descobrir o quanto que ela não é boa, o quanto que os resultados dela não são dela. E com isso, o que acaba acontecendo é que ela começa a se sabotar através do comportamento da procrastinação. É como se ela dissesse, gente, já está demorando muito para eu ser descoberta. Então é bom eu parar de fazer coisas. Então ela começa a dizer não para projetos, ela começa a dizer não para novas oportunidades, com o intuito de preservar a imagem que ela tem e que ela julga que não é merecida, que ela acredita que tenha sido construída com base na bondade dos outros. Gente, quem vocês conhecem no mercado que é bonzinho? Que dá para os outros aquilo que não é deles de direito. Às vezes as pessoas não querem nem dar o mérito que a gente tem. Você realmente acha que as pessoas vão dar um mérito que você não tem? Mas, para quem está passando pela síndrome da impostora, ela acha, eu acho, eu tenho certeza. Então, ela começa a procrastinar. E essa procrastinação, novamente, não é necessariamente aquela procrastinação do dia a dia. É muito mais uma procrastinação realmente de grandes projetos, de deixar oportunidades passar. No dia a dia, por assim dizer, a impostora, ela é muito funcional. Até porque, como a gente está vendo, ela tem resultados que são dela. Isso é importante que fique claro. Então, ela tem plena capacidade de entregar os seus resultados. Então, muitas vezes as pessoas nem acham, nem suspeitam que ela tenha a síndrome da impostora, porque as entregas dela são altas. Então, no dia a dia, ela vai se manter funcional, em regra, em um primeiro momento, mas ela vai tirando o pé do acelerador, por assim dizer, no que tange aos seus objetivos profissionais. Com o passar do tempo, claro que se ela não cuida disso, isso pode começar a reverberar negativamente nos seus resultados, porque ela para de ser proativa, de ser engajada, de dar o seu melhor. Não porque ela não tenha o melhor, mas porque ela acredita que ela não tem e que se ela continuar se movimentando, vão descobrir que ela não é tão boa assim. Um segundo comportamento que é muito complicado é o comportamento totalmente inverso, que ela se transforma numa workaholic. Esse termo, gente, que foi tão chique no começo dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha nada mais fino e elegante e profissional do que ser uma viciada no trabalho. Hoje a gente sabe que esse comportamento ele não é positivo, que esse comportamento, inclusive, é incrivelmente negativo e que traz grandes perdas pessoais e profissionais. Mas, para a impostora, me desculpem, ela entende que ela precisa sempre estar trabalhando um pouquinho mais. Por quê? Se ela não fizer mais, se ela não estudar mais, se ela não se dedicar mais, ela com certeza vai ser descoberta. Então, não raro a gente vê a mulher, principalmente que passa pela síndrome da impostora, pegando projetos a mais. Veja, então, em um ponto ela pode pegar projetos a menos. No outro, ela sente que ela está sempre devendo. Ela pode, nesse sentido, também passar a ser aquela colega advogada mais solícita do escritório. Por quê? Porque ela quer mostrar que ela pode, que ela está lá, que ela é útil, porque o tempo inteiro ela tem medo que pensem, meu Deus, ela nem é tão relevante assim, né? Então, ela está sempre buscando ir além, ela sempre está pegando coisas a mais, e esse comportamento passa a ser negativo, porque ela para de filtrar as demandas dela, ela para de filtrar os projetos dela. E se de um ponto ela se torna extremamente paralisada, aqui ela acaba pegando projetos, abraçando oportunidades que não são positivas para a carreira dela. É importante a gente lembrar disso. A nossa trajetória profissional vai ser formada pelos nossos projetos profissionais. Só que se você começa a pegar projetos que não tem nada a ver, se você começa a se sobrecarregar com trabalhos que não seriam necessários, com cursos que, na verdade, você está fazendo muito mais para suprir a sua insegurança do que para aprender algo, porque muito daquilo, inclusive, você já sabe na teoria e na prática. Nesse caso, isso também acaba sendo algo que não é legal. Eu ouvi vocês aqui, e aí, Lu, eu acho que você ia deixa para mim, né?
Eu ia fazer 2 interrupções, porque vocês já me conhecem, ou quem não conhece, dá uma passada aí pelas lives. Eu adoro fazer o bom e velho fogo no parquinho, até na aula, e a boa e velha interrupção, porque eu sou essa pessoa, né? E aí, primeira fala que eu quero já contextualizar foi da Aline, das mulheres incríveis, da Meryl Streep, da Michelle Obama, que passa pelo síndrome da impostora. Então, as mulheres incríveis, a Aline, Soraya, Luísa Comar, também passam pela síndrome da impostora, pelo menos muitas vezes na vida, eu acho. Eu até acho que a estatística que a Aline trouxe, ela é válida, mas eu acho que ela deve ter, eu pelo menos eu já me vi várias vezes passando por isso. E agora também um pouco contextualizando com a fala da Lu, os comportamentos, que era bem isso que eu queria tocar, né? A dualidade do 8 ou 80 do comportamento comum da síndrome da impostora. O fogo no parquinho, ele vem por quê? Porque a gente passa por isso quase que todo dia, e eu acredito que por conta da vivência, das mentorias, das aulas, da experiência própria, até do treinamento que a gente dá, Eveline, que o tempo todo a gente precisa voltar nesse tema, apesar dele já ser antigo, ele está sempre vivo. Eu acho que o fogo no parquinho ele vem porque a palavra de ordem para mim da síndrome da impostora é a autocrítica. A gente precisa ter o cuidado de se autoanalisar para, no mínimo, identificar a realidade daquele momento. Tá, eu estou com síndrome da impostora? Terapeuticamente falando, né, eu já ouvi alguns terapeutas falando que olhe para os seus resultados. É aquela boa e velha, contra fatos não há argumentos. Tá, você tá continuando tendo resultados, isso não se sustenta. Então, quando você faz a autocrítica, você vai analisar da forma correta, que é o quê? Os 2 pesos e as 2 medidas. Você não pode só olhar para o bom ou só olhar para o ruim. Você tem que olhar dos 2 lados para chegar. Opa, eu já sei o que é síndrome da impostora, porque a Aline explicou, a Luísa explicou. Se você tem dúvida, você vai voltar a Masterclass, você vai assistir novamente. E agora que eu sei o que eu tenho, o que eu estou vivendo agora? Eu estou com a síndrome da impostora em mim? É o primeiro ponto. É até o gerenciamento de risco para fazer a contingência, né? A gente vai identificar ali, estou. Depois que você identifica, eu, por exemplo, hoje, eu acredito que a Lu também, e a Aline, eu sei que sim, a gente no nosso dia a dia, muitas vezes a gente consegue superar, pelo conhecimento adquirido, pela bagagem, pela experiência de vida, a síndrome da impostora sozinha, mas às vezes a gente precisa fazer terapia, às vezes a gente precisa procurar um psiquiatra, às vezes a gente precisa fazer aí uma mentoria, por exemplo, com a Luísa de carreira, para poder tirar aqueles excessos que não vão deixar a gente alcançar o resultado que a gente quer. A gente precisa analisar quantos cursos eu já comprei. Tanto que hoje a gente vende um curso que a gente empacota 100 mil reais de custo num curso que você vai ter as mesmas informações que você precisaria de todos esses cursos juntos. É isso que a gente faz o tempo todo. É isso, inclusive, que a internet vem promovendo, essa facilidade desse conhecimento. Só que conhecimento em excesso, ele vai levar a gente para a síndrome da impostora, ele vai levar a gente para um lugar desconfortável. Eu sou workaholic. Eu tenho que fazer um trabalho contínuo, mas aí que tá, eu fiz uma autoanálise, eu usei a minha autocrítica para verificar que eu tenho um problema, como a Lu falou. Então eu vou lá, eu procurei a mentoria de carreira, eu procuro entender qual é o momento do não, qual é o momento do sim, eu continuo errando, que faz parte do trajeto. Mas eu continuo, mais do que errando, eu continuo melhorando. Porque todo dia eu olho e tento melhorar. Porque eu estou com a autocrítica em dia. E aí eu vou mais para o viés reflexivo na Masterclass de hoje, mas aí também tem um ponto importante nesse viés reflexivo, falando até dos comportamentos que a Lu falou, que muitas vezes a gente não tem síndrome da impostora. Muitas vezes a gente tem medo. E aí usa o nome da síndrome da impostora, do fenômeno, como desculpa. A síndrome da impostora, ela bate, muitas vezes. Você já deve ter tido, se você não teve, você vai passar por isso em algum momento. Mas também tem muitas outras pessoas que acham e se prendem ao poder desse significado, mas ela, na verdade, ela está com medo, ela está insegura, ela está procrastinando de verdade. Ela tem outras coisas para resolver que não são o viés da síndrome da impostora. Porque, para mim, aí, meninas, eu vou devolver a bola para vocês.
Para mim, a síndrome da impostora, quando eu analiso no meu dia a dia que eu estou vivendo, é naquele momento que eu olho assim, nossa, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, não sei o que lá, mas eu estou tendo resultado ainda. Tem gente que diz que está com a síndrome, mas não está tendo resultado. Não sei se faz sentido para vocês. Vou devolver a bola aí para vocês. A Lu já quer falar, mas aí eu não sei, vocês... Vamos levantar a mãozinha, a gente ainda tem 10 minutos de aula, tá, gente? Quer falar, Lu? Fiquem à vontade. Não, por favor, Aline. Bola é sua. O que eu percebo é que a síndrome da impostora ela tem uma série de características que não... a Lu trouxe o ciclo do impostor, né? Que é quando a pessoa recebe ali um projeto de trabalho e ela tem ali duas... Normalmente a impostora ela adota duas posturas, que é o excesso de preparação ou então a procrastinação. Mas tem outras características que vêm com a síndrome da impostora para além do ciclo da impostora, que, por exemplo, é aquela necessidade de sempre se sentir especial, sempre se sentir melhor, é uma necessidade de olhar para sua colega advogada e pensar, ela é uma boa advogada, mas eu sou melhor. E é uma coisa interna, é uma coisa que só fica ali na cabecinha dela, eu sou melhor que ela, então tá tudo bem. E é uma necessidade de sempre alimentar esse sou melhor. E aí, nessa necessidade de alimentar um sou melhor, vem um excesso de preparação, um excesso, a autocobrança e uma série de outras coisas. O medo que a Soraya falou também é, né, uma característica da síndrome da impostora, porque a impostora, ela tem um medo de fazer sucesso, ela tem o medo de dar um passo além, porque esse passo além pode ser aquela coisinha que vai fazer com que todo mundo descubra que ela é uma impostora. Então, tem um medo muito grande, né? A pessoa que sofre com a síndrome, ela tem um medo exagerado de dar o próximo passo. Uma outra característica é a negação das suas próprias competências. Então, eu sou uma profissional maravilhosa, mas eu ignoro completamente todas as minhas competências porque eu não me acho merecedora delas. Então, eu não olho para mim. O que a Soraya falou é muito pertinente. E, inclusive, é um dos passos que a gente precisa dar para identificar e para sair da síndrome da impostora, que é a autocrítica, a autoanálise. Eu preciso olhar com frieza para os meus pontos positivos e para os meus pontos negativos, porque provavelmente se eu usar, né, a mesma lente que eu uso para mim mesma, para o outro, ninguém nunca vai ser satisfatório. E a verdade é que a gente não usa a lente que a gente usa na gente para o outro. A lente que a gente usa para se analisar, ela é péssima, ela é implacável. E a lente que a gente analisa o outro não é tão implacável assim. Então, eu acho que o que a Soraya colocou em relação à autocrítica, inclusive, é essencial. Ninguém sai, né, da crise ali da síndrome da impostora sem se autoanalisar. Mas é uma autoanálise que precisa vir com frieza, precisa vir com realidade e não deturpada, porque se a gente ficar se autoanalisando de maneira deturpada, a gente vai sempre achar que a gente é uma droga, que a gente é uma fraude, que nós não merecemos os bons feedbacks e os bons resultados que as pessoas reconhecem nas nossas ações. Uma segunda coisa que eu queria colocar aqui é que a síndrome da impostora ela não se permite fracassar, né? A impostora ela acha que ela não pode errar. Se ela erra uma vez, ela é de fato uma fracassada, já era, acabou para ela. E não, né? Uma falha não te define. Um fracasso, algum tipo de erro que normalmente impostoras não sofrem, mas quando ele acontece não significa que você é uma fracassada, significa só que você teve um problema ali que você vai trabalhar para superar, mas isso não invalida toda a sua história, isso não invalida toda a sua trajetória, né? Então, um outro aspecto que além da autocrítica que a Soraya colocou, é importante que para sair desse momento da impostora, a gente também tenha isso em mente, que um fracasso não te define, um fracasso não te transforma numa fraude. Uma terceira coisa também que eu queria falar aqui junto com o que a Soraya falou é a necessidade de evitar a comparação. Para de se comparar, para de olhar para sua colega que está ali no Instagram maravilhosa e achando que você é uma porcaria, que você é uma profissional que não tem valor, porque isso só fortalece a síndrome da impostora, só fortalece esse sentimento de
fracassada e de fraude que existe dentro de você. Ninguém sabe o bastidor daquela advogada maravilhosa no Instagram. Às vezes ela tá ali parecendo linda, perfeita, etc e tal, mas você não sabe o que tá por trás daquilo tudo. Aquilo é só um recorte da vida dela. Então, o que a gente vê do outro é só um recorte. A gente não sabe o que o outro passa. A grama do vizinho, a grama da vizinha sempre é mais verde. E provavelmente tem alguém olhando a sua realidade e não está entendendo, não sabe o que você passa, está achando que você tem uma vida maravilhosa. E você está ali se sentindo uma fracassada. Então, eu queria só fazer essas colocações com base no que a Soraya e que a Luísa falaram, e agora eu jogo a bola para vocês de novo. E eu acho muito interessante do que a Sô disse, que eu acho que é legal da gente continuar daqui, né, desse ponto e se eu fiz essa autocrítica e eu descobri que talvez eu não seja tão boa mesmo, vamos combinar que tem onde melhorar. Gente, perfeito! Você está agora pronta para amadurecer profissionalmente. Ninguém nasce pronto. Aqui eu até vou pedir licença para contar um pouco da minha história. Se vocês pegarem o meu currículo, talvez vocês vão olhar e vão pensar assim, gente, para onde esse ser estava indo de luz, entendeu? Foi para um lado, foi para o outro, como que ela ainda está aqui? Justamente porque cada vez que eu sentia que eu fazia essa autocrítica, eu percebia, eu posso melhorar de fato, eu ia lá e fazia um curso. Então, eu começo no direito, me apaixono realmente pela área do desenvolvimento profissional, pelo coaching, percebo que para ajudar com a questão de carreira e negócios, eu não estava totalmente pronta, porque eu tinha a minha prática, e eu sou o tipo de pessoa que adora uma teoria, eu adoro realmente estudar também resquícios da minha síndrome, não só da impostora, como também da boa aluna, que muitas vezes vem junto com a impostora, né? Que é aquilo, vamos estudar um pouquinho mais, vamos aprender um pouquinho mais. E aí eu percebo, já pensou se eu fizesse uma pós em gestão de empresas? Como isso me traria mais robustez? Porque eu sei o que funciona no meu escritório, mas com certeza eu tenho uma teoria por trás disso. Aí eu vou lá e faço. E assim eu fui evoluindo. Então também é importante que essa autocrítica venha, certo? No sentido de me julgar sem pesar a mão, como a Aline disse, com uma lente real, pragmática, e que se eu perceber, como Soraya disse, que eu preciso evoluir, porque talvez tenham aí rupturas, tenham pontos de melhoria, se joga na melhoria. A melhoria, quando consciente, racional, planejada, ela é extremamente positiva. Ela não pode virar uma muleta para a sua autoconfiança. Mas se ela é combinada e desenhada, se esse novo curso, se esse novo aprendizado, se esse novo comportamento vem de uma maneira que você consegue entender como isso de fato vai gerar melhores resultados, parceira, se joga, aprenda, estuda, se desenvolva. Eu acho, pegando a fala de vocês todas aí, que uma coisa que é muito importante a gente reforçar é que tá tudo bem a gente errar, gente. E essa melhoria, ela vai trazer isso também como resultado. A Lu compartilhou aqui, mais uma vez, um pouco da história dela. Quando ela começou a mudar, provavelmente ela achou que ela até estava errando. Mas ela, de alguma forma, analisou. E aí, trazendo o viés da análise de novo e do erro, para errar menos, eu vou deixar até uma dica. Compartilha. Compartilha com alguém da sua confiança. Porque é muito bonito aqui a gente dizer... mas Soraya, Luísa, Aline, eu tô tão lascada, eu não tenho, por exemplo, como analisar isso tudo e fazer uma terapia, e fazer uma mentoria com vocês, em comprar o curso de vocês, o clube da Luísa. Tá tudo bem? Consuma conteúdos gratuitos. Fortaleça o seu relacionamento com seus amigos, com seus parceiros, com seus colegas de trabalho, que não são os seus concorrentes, que muitas vezes têm o mesmo problema que você, mas têm medo, vergonha de compartilhar. Compartilhem, a gente compartilha. E a gente só conseguiu amadurecer, e ainda tem muito mais para amadurecer, muito mais para construir, muito mais para errar e acertar, muito mais medos para viver, porque a gente compartilha, porque a gente entendeu que compartilhar faz parte.
Quantas vezes eu já me coloquei na frente da câmera e fui fazer uma live e fui falar alguma coisa, é óbvio, como a Aline falou, isso aqui é um recorte da nossa vida, não é a realidade. A gente ainda esconde muita coisa porque faz parte do jogo. Mas quantas vezes eu estive à frente de uma câmera e eu queria contar que eu sou workaholic, eu tinha vergonha. Eu não falava. Eu não falava porque, como a Luísa falou lá atrás, foi bonito, hoje em dia não é mais. Mas eu falo, sabe por quê? Eu quero que você pegue o meu exemplo, o exemplo da Lu, o exemplo da Aline, e você faça o que é preciso para poder mudar de fato. E o conteúdo está na rede, gente. Então, compartilhe com seus amigos. A gente tem aqui a proposta, né, dessas masterclasses serem mais curtas, para que elas tenham até um pouco mais de produtividade, e é óbvio que a gente não tem tempo nem condição de esgotar aqui todo o tema, que é um tema que ele é repetitivo, porque ele faz parte repetidamente da vida de todo mundo, mulheres e homens, sabendo que as mulheres costumam sofrer um pouco mais. Mas a ideia é que você volte, consuma mais, tenha mais entendimento, e eu vou até fechar minha fala já agradecendo o que a gente está entregando aqui, me colocando à disposição de você que está aí do outro lado. Caso eu possa disponibilizar mais ajuda, me chama lá no direct do Instagram, que eu vou estar aqui para colaborar, assim como as meninas. E eu vou fechar minha fala primeiro. Espero que todo mundo tenha gostado, meninas. Muito obrigada. Eu adorei o pouco tempo que a gente teve, mas eu acho que é um pouco tempo com muita entrega, gente. Então, até no nosso erro e no nosso acerto aqui, é um erro e um acerto com entrega real. Obrigada, tá? Aline? Bom, quero agradecer de novo o espaço, a oportunidade de estar aqui trocando com vocês, aprendendo com vocês, né, dividindo essas experiências. Quero convidar as advogadas e advogados que estão aqui assistindo a seguir todas nós nas redes sociais, os arrobas estão aqui na descrição do vídeo, seguir o canal da Luísa, seguir o nosso canal, porque a gente tem aqui um compromisso com vocês de compartilhar mais conteúdo, trazer para vocês mais informações para que facilite a jornada de vocês, que vocês evitem errar os mesmos erros que nós erramos, mas se errar, que seja aqui, se vocês caso errem, seja menos doloroso, né? Seja menos sofrido. No mais, contem conosco, segurem na nossa mão que a gente está aqui para subir a escada aí do sucesso com vocês. Obrigada, meninas, foi um prazer enorme estar aqui. Bom, Aline, quem agradece imensamente somos nós. É sempre um grande prazer estar com você. Sempre aprendo muito, assim como também sempre aprendo muito com a Soraya. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado dessa nossa primeira Masterclass. Uma Masterclass que com certeza tem muito a ser melhorada e aprimorada, porque esse é o grande lance. Aproveitando aí a questão dos erros, não são só os erros que podem ser melhorados, mas mesmo as condutas dos projetos que estão indo bem, sempre podem ser revisitados, ajustados e com certeza evoluídos. E é isso que a gente espera para as próximas masterclasses, é isso que a gente espera para esse nosso projeto, que a gente melhore cada vez mais, que vocês estejam sempre aqui nos acompanhando e que a gente possa caminhar de forma conjunta, porque com certeza juntas nós vamos muito mais longe. Muito obrigada, Aline, muito obrigada, Soraya, muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Semana que vem tem mais.